não é uma reunião de professores, como normalmente a gente chama. Convoca os professores para reunião, para preparação, etc. Tal. Não. Um formato um pouquinho diferente, porque estamos fazendo esse trabalho exatamente durante as provas finais, né? Durante os exames. Nós vamos fazer essa experiência. Vocês observem bem a reação dos alunos, para ver qual a reação dos alunos, para mantermos isso no próximo ano ou repensarmos. Certo? Então, é muito importante a opinião dos alunos. Mesmo que sejam poucos, um percentual bem baixo, que faz provas finais, por isso que se deixou para a última semana, semana das provas finais. Tá? E quando eu passo nas turmas, eu já disse em muitas oportunidades, e repito também para vocês, agradecendo os alunos pela convivência sadia no campus, pela convivência entre si, pela convivência com os professores, o enriquecimento pessoal deles, dos professores também. E a mesma coisa eu quero dizer para vocês. A convivência entre vocês é fundamental para que os alunos tenham uma boa convivência. Vocês são muito importantes. E para que isso realmente seja possível, deve haver a qualidade. Qualidade. E o foco, na verdade, é o aluno. Não haveria nada mais importante, nós não teríamos sentido aqui, não haveria professores, não haveria instituição, não haveria absolutamente nada se não fossem os alunos, embora não sejam os únicos atores. Eles são atores importantes, mas que dependem muito de vocês, professores, e de todo o ambiente da instituição, inclusive os colaboradores. Então, eu diria assim que, se a qualidade ela é importante, deve haver a prática para que ela seja possível. Nós temos tantas opções para trabalharmos nesses momentos assim que são ricos. Temos muitas coisas para trabalhar. Mas hoje vai se trabalhar de uma forma simples. São oficinas, eu já disse que não é uma reunião de professores, não vamos tratar praticamente nada da parte administrativa, apenas vocês é que vão trocando ideias, criando, avançando e convivendo. Porque temos que solidarizar uns aos outros e socializar também os nossos conhecimentos. Porque muitos conhecem muito, todos conhecem muito, alguns conhecem bem algumas coisas. Então, isso é uma riqueza sem igual. Por isso, o trabalho, em termos de oficinas, a partir dos próprios cursos. E nós não precisamos, em tese, na teoria, falar sobre missão, visão, PPI. Isso está na prática. Isso está na prática, tem que se saber colocar em prática. Então, para concluir, a gente quer que o aluno se sinta feliz numa sala de aula, depois de uma aula ou durante uma aula. Ele tenha uma aula agradável. Que ele saia dali satisfeito, querendo mais. E para isso é exigido um certo sacrifício do professor. Sem dúvida nenhuma. Há um sacrifício. Mas o professor também quer ser feliz. Ele quer sair da sala de aula e ver nos alunos os olhos brilhando. Bah, que aula boa. Que aula excelente. Não o pessoal sair antes da hora. Ou dizer, pô, será que não termina nunca isso?
Então, todo mundo quer ser feliz durante e após uma aula. Isso também necessita de ensaio. Necessita de ensaio. A própria convivência entre vocês é importante. E é esse trabalho que nós vamos realizar hoje. A Karine, que é vice-diretora de graduação, ela vai fazer uma introdução do tipo de trabalho que será feito, e o resto é com vocês. Então, vamos evitar o máximo possível de monólogos. Tá? Amanhã, da mesma forma. Na quarta-feira, um outro tema. E na quinta-feira, o colegiado. E o colegiado é muito importante, cada curso conversando, trocando ideias, exigindo o máximo de si. E, definitivamente, para encerrar, isso não é uma exigência da instituição. Vocês virem aqui para trabalharem, não é uma exigência. Isso é uma oportunidade que a instituição dá para vocês. É uma oportunidade. E eu tenho certeza que todos vocês saberão aproveitar da melhor forma possível, mesmo à noite que não tiverem aula. Tá bom, gente? Então, passo para a Karine e tudo de bom para vocês. Muito obrigada, professor Delmar. O professor Delmar falou que nessa semana de exames, poucos alunos ficam, né? Em exame, realmente poucos ficam, mas eu fiquei muito feliz porque o nosso percentual de alunos em exame aumentou. Feliz? Não porque eles não saibam, porque a gente vê a exigência e o 8 valendo 8, não o 8 valendo 6 em sala de aula, né? Então, isso é um trabalho que a instituição faz, que todos os professores fazem e que os alunos também já estão cada vez mais conscientes das suas responsabilidades em sala de aula. Eu vou fazer uma breve introdução, uma contextualização para que a gente chegue no mão na massa, né? Começando pelas escadas. Quando vocês subiram, viram algumas máscaras ali e alguns questionamentos. Esse foi o início de um trabalho de mais ou menos um ano atrás, que alguns professores participaram e nós tivemos uma discussão, fizemos a máscara. Foi um trabalho de pensar o papel do professor e como que a gente trabalha, professor, família, como foi o nosso crescimento. Então, alguns professores que estiverem aqui, quem participou do trabalho de máscaras no ano passado. Algumas máscaras, então, foram pintadas por esses professores e outros que não estão aqui. Foi um trabalho, então, já iniciado nesse processo. E o que vocês estão vendo as projeções foram as atividades desenvolvidas durante 2017-1, que nós pedimos para os professores que fizeram alguma atividade interdisciplinar, com alguma metodologia diferente, alguma estratégia diferente, quisesse compartilhar, que nos encaminhasse. Então, nós vamos deixar amanhã também rodando no início e vamos divulgar no Sala de Aula, Google Sala de Aula, para que todos os professores possam ver o que o colega está fazendo e talvez participar dessa mesma atividade. E tem muitos professores que fazem atividades próximas ou de temas próximos e que podem desenvolver uma atividade em conjunto. Então, aí a intenção é, além de registrar, que nós precisamos registrar as nossas atividades, proporcionar esse momento de interação entre os professores. Bom, muito bem. Então, vamos lá para a contextualização. O que estamos fazendo e como faremos. Uma apresentação, sim, como todo professor, né? Vocês têm essa apresentação impressa com vocês. Então, vou contextualizar onde chegamos e por que essas atividades. Para isso, a gente precisa falar do PPI, da instituição, o que a instituição pensa como ensino. Então, penso, e acredito que todos também, que essa reflexão sobre o que a instituição, o que a FACAT quer enquanto instituição de ensino, com alunos, formação de alunos e o papel importante do professor na sala de aula, ele está todo descrito no PPI. E o que é o PPI e qual é a base dele? A base do PPI vem do compromisso social da instituição. O compromisso, está aí com vocês o material, que é a produção e difusão do conhecimento de forma socialmente responsável. A nossa missão,
que ela sofreu também uma atualização já há um ano atrás, e agora trabalhada de uma forma mais em todas as áreas, né, da instituição, que é promover a formação integral do ser humano, e por isso um dos nossos princípios é a formação integral, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Então, pensar na formação não só profissional, né, mas em todas as áreas. E essa filosofia, o ser instituição, nos levam aos princípios. Então, lá no PPI, no nosso projeto pedagógico institucional, o projeto que nos dá o caminho do ensino, apresenta os princípios institucionais. Primeiro, a formação integral, né, além da profissional, que a gente deve se preocupar em sala de aula com a formação do cidadão. A qualidade de ensino, a regionalização, ou seja, se preocupar com o desenvolvimento do local onde estamos inseridos, né, na região. Viabilizar, democratização, viabilizar o acesso ao ensino superior, e nós, professores, em sala de aula, como fazer isso? O professor Delmar faz quando atende, o professor Nicolai, com relação aos aspectos financeiros. Mas e nós, professores, como podemos viabilizar o acesso ao ensino superior? Como engajar o aluno, integrá-lo ao ensino superior? A sustentabilidade em todas as nossas ações administrativas e pedagógicas. E o empreendedorismo não como empresário, como negócio, mas como postura. Em sala de aula, desenvolvermos ou estimularmos que o aluno tenha iniciativa, que seja criativo, estimularmos a proatividade, as questões relacionadas à postura empreendedora. Então, esses são os princípios institucionais. Então, lá no PPI, nós temos esse norte de todas as atividades. Temos o perfil de egresso, que todos também já receberam, o que a instituição pensa enquanto formação de profissional. E, para isso acontecer, estão definidos os caminhos metodológicos do processo formativo, que é aprendizagem por competências, o ensino baseado em competências. Que competências, isso tudo nos diz o quê? Centrado no aluno. Não que conteúdos eu preciso dar. Que competências o meu aluno deve desenvolver. Flexibilização do ensino, a interdisciplinaridade, de uma forma global, metodologias ativas, ou seja, estratégias que deixem o aluno pensativo, ativo, unindo a teoria e prática, o conhecimento em rede e, no final, uma avaliação formativa, ou seja, com feedbacks constantes. Desses itens, nós trabalhamos já no início do ano a metodologia ativa, de forma breve, e também alguns materiais foram disponibilizados, discussões, durante todo o semestre, algumas tardes, né, intervalo vespertino, algumas formações sobre metodologia ativa. Começamos a utilizar competências. E aí, o trabalho de hoje. Competência. Porque competência é um item só a mais para eu colocar no meu plano de ensino? Eu preciso descrever as competências simplesmente por estarem lá? Como que a gente pode fazer isso de forma prática? Então, esse é a nossa base que vai escrever o PPC. Vou chegar nas competências. Então, esse perfil é base para o projeto pedagógico do curso, que contém o perfil profissional, ou seja, o perfil do egresso de cada um dos cursos. Esse perfil profissional ele é constituído, então, por essa ideia institucional. O formado FACAT é diferente do formado concorrente. O formado FACAT tem um perfil FACAT, que foi definido até então. Mas, para eu formar o perfil do meu profissional, eu preciso ter as diretrizes, eu preciso seguir as diretrizes do MEC, que são a base principal. Só que eu segui as diretrizes do MEC, que me dizem o que deve ser o profissional, eu vou ser um curso igual ao outro qualquer. Bom, além disso, o que eu vou incluir, então?
E as atribuições profissionais, né? As atribuições do conselho. Eu vou incluir as demandas de mercado e como que a minha profissão pode ser reconhecida, ou se é reconhecida, quais os meus diferenciais internacional. Como essa profissão acontece fora do Brasil. Eu estou olhando para fora também. O perfil desse profissional está adequado à necessidade? Bom, o perfil profissional do curso, ele define que competências o nosso profissional precisa ter. Então, lá no perfil, com base em tudo isso, diz o formado em administração deve ter competências X, Y e Z. Então, ao sair da FACAT, o egresso, o bacharel em administração, deverá ter as competências, que são o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Muito bem. E o professor? O professor é a base fundamental para que tudo isso aconteça. O professor é que está lá na ponta do processo, fazendo toda essa engrenagem girar. O professor é que tem o conhecimento e a experiência do conteúdo, saber trabalhar o conteúdo e identificar a melhor estratégia para desenvolver essa competência ou trabalhar essa competência com os nossos alunos. Então, por isso que nós estamos aqui, para trocarmos ideias sobre o que pesa mais, em que momento que eu preciso pesar mais desse contexto todo. Muito bem. Então, identificando essa necessidade de trabalharmos as competências, durante o semestre, um grupo fez o trabalho com todos os coordenadores, todos os NDEs, e um grupo de trabalho foi formado para trabalhar competências. Ele foi formado a partir do NIA, do Núcleo de Inovação Acadêmica, e foram convidados alguns professores para pensarem a estratégia de trabalho e montarem esse trabalho de hoje. O núcleo de trabalho, o grupo de trabalho foi formado pelo professor Jung, professor Carlos Fernando Jung, desculpa, da engenharia, que fez o desenho, esse que vocês estão vendo, esse mapa mental que vocês estão vendo nos materiais de vocês. A professora Aletheia não está presente hoje, precisou fazer uma cirurgia. A professora Maria de Fátima Resca, que está na Espanha, apresentando um trabalho sobre o NIA, inclusive. Me levantem, deixa eu ver onde estão os professores. Professor Sandro, professor Sandro Sandro do Administração, professora Ana Melissa, da Fisioterapia, professor Augusto, da Comunicação, foram esses professores que trabalharam as competências. Então, e todos os coordenadores, então, também participaram desse processo. Como que nós trabalhamos, então, identificamos o início do trabalho? Aqui está bem pequenininho, talvez um pouco difícil de enxergar, mas o desenho do perfil profissional, que ele é formado, então, por todos aqueles itens que eu abordei anteriormente, eles definem as competências do nosso profissional. E aqui atrás, na última linha, estão os conteúdos que nós precisamos trabalhar, ou seja, os conhecimentos. Nós vamos percorrer esse caminho durante os 2 dias de formação, hoje e amanhã, utilizando esse desenho, esse exercício, essa prática, que ela é um pouco mais complexa, que inclui as estratégias, a avaliação e o pensar da competência do nosso aluno. Então, na partir de agora, nós vamos mão na massa, chega de falar. E como vai funcionar, então, o mão na massa e a finalidade? Tema, repensando a sala de aula. Diria, pensando sempre a sala de aula, buscando a qualidade, perseguindo a qualidade. Então, esse é o nosso desafio. Pensando constantemente, isso que nós vamos
iniciar hoje. Cada mesa é de um curso, onde o coordenador do curso vai fazer a coordenação do trabalho da mesa. E nas licenciaturas, que tem mais de um curso, podem se dividir, ou mesmo cursos grandes que queiram fazer uma subdivisão, aí fica a cargo do coordenador do trabalho. Então, para iniciarmos, fica a primeira pergunta para vocês, com base nessa explanação. Que tarefas que o formado do curso, da engenharia, da fisioterapia, deve saber fazer, deve estar apto a fazer ao colar grau na facate? Que atividades o nosso formado precisa saber fazer? Então, essa é a primeira parte do trabalho. Nós vamos trabalhando por partes. 20 minutos para o coordenador explicar e vocês desenvolverem essa tarefa. 20 minutos, definição de tarefas, ok? Boa noite. Eu sou a Cristiane Moro, estou representando o curso de fisioterapia. E como competências do nosso curso de fisioterapia, nós colocamos 7 competências que para nós são imprescindíveis para o curso. A primeira, as tarefas, né? A tarefa é realizar a consulta. E como competências, a primeira é desenvolver raciocínio clínico. A segunda é escutar e extrair informações clínicas relevantes ao caso. Terceiro, interpretar as informações colhidas na anamnese e exames complementares. O quarto, realizar procedimentos e exame físico. Quinto, ter domínio técnico. Sexto, saber reavaliar. Sétimo, saber o limite de atuação e encaminhar o paciente a outro profissional. Muito bem, muito obrigado, professora.
Eu sei que já gerou uma... Viu? Interpretar é competência. Ali o grupo já falou, né? Nós estávamos ali nas Ciências Contábeis numa discussão sobre interpretar competência e habilidade. Então, importante, professora, só ler de novo, por favor, esse interpretar. Interpretar as informações colhidas na anamnese e exames complementares. Sou o professor Matheus, do curso de Psicologia. Então, a gente começou pelo fim, e aí a gente fez quase tudo da árvore, né? Mas é para falar competência só, né? Então, e atividades. Né? Começando pela atividade, então. Começamos pela atividade diagnóstico psicológico. Tá? Essa é a nossa atividade. Nossas competências, a gente dividiu aqui algumas categorias de competência. Uma delas é realizar a descrição da demanda do paciente. Descrição de demanda. Outro competência é realizar raciocínio clínico. Realizar procedimento de aplicação e levantamento de dados, através de testes e métodos de avaliação psicológica. Realizar interpretação, né, então a gente botou como competência também, interpretação dos resultados derivados de técnicas de avaliação psicológica. Integração desses dados obtidos com a teoria, com teorias psicológicas e comunicação através de documentos psicológicos, ou de comunicação através ou de devolutiva oral ou documental. Além disso, também, deixa eu ver aqui a letra realizar encaminhamentos necessários também. São essas nossas... Obrigado. Muito obrigada, professor. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Lucimar, estou representando o pessoal da administração, tá? Mas sou economista. Então, como de praxe, eu acho que os administradores escolheram como tarefa liderar, né? Como princípio básico de qualquer modelo de gestão, a liderança. E, depois de longas discussões ali, né? Uma epistemologia louca ali, não deu para colocar tudo que foi dito, mas a gente vai elencar algumas competências. Buscando lá a ortodoxia da administração, é saber planejar, para que a gente possa liderar, né? O administrador tem que saber planejar, saber dirigir, saber organizar e saber controlar. Se ele não tiver essas competências, não vai liderar nada, né? A gente até brincou. Imagina eu chegando na sala de aula, ou chegando num grupo dizendo, eu sou o líder. O que nós vamos fazer? Não sei. Tem que saber planejar. Se não souber planejar, não vai. O resto eu vou dispensar comentários, mas além disso, também saber analisar criticamente a conjuntura, né, a situação, as circunstâncias, à luz da teoria da administração, à luz das ferramentas que os alunos ou que os profissionais passam anos e anos estudando. Tá? Também saber equilibrar as dimensões de trabalho e relacionamento na busca por resultados. Então, né, várias correntes os alunos vão passar e os profissionais depois vão conviver com isso. Saber equilibrar, não vai nem muito para lá, nem muito para cá, nós sabermos ponderar para poder liderar é fundamental. E, né, o professor Roberto me disse ali, depois de um chute nas pernas, ele disse, coloca lá uma atitude como competência também, que é ter o compromisso com a inovação. Eu acho que para nós, dava para botar muito mais coisa, mas para nós ali, para liderar, tem que ter o compromisso com a inovação, uma atitude. Não é um saber, mas é uma atitude. Se não tiver compromisso com a inovação, vai parar no tempo. Que eu acho que é isso que a FACET não quer fazer, né, professor? Então, do pessoal da administração é isso, né? Obrigada, professor. Então, vamos incluir mais um grupo de ciências contábeis. Quem é o professor? Bom, boa noite. Meu nome é Kelly. Eu sou do curso de contábeis. A gente teve uma discussão calorosa ali, né? Para o nosso formando, o que a gente pensou, né? O profissional de contábeis ele tem que exercer uma série de atividades para estar apto nessa profissão que a gente escolheu, né? Então,
Entre diversas tarefas que a gente colocou aqui, seria fazer a contabilidade privada e pública, fazer auditoria, perícia, planejamento estratégico, tributário e entre outros, a gente escolheu aqui a nossa tarefa primordial, que seria fazer a contabilidade privada e pública, né? Para isso, Obrigada, professora. Nós pensamos assim, qual seria a competência primordial aqui, né? Então, surgiu a questão. Inicialmente, a gente pensou, a gente precisa conhecer os princípios, as normas, a legislação, tanto, né, nacional quanto internacional da área contábil. Mas daí ficou a questão. E a interpretação? Nesse caso, o conhecimento dessas normas que regem a nossa profissão, né, estaria aliado com a interpretação como uma competência? Ou não? Ou seria a interpretação uma habilidade? Né? Então, a gente teve uma grande discussão ali, mas, enfim, ainda estamos com uma certa incógnita. Saiu briga. Mas, enfim, ficamos, então, ainda, né, com uma certa pulguinha atrás da orelha sobre a questão da interpretação, mas, enfim, além disso, uma série de habilidades foram traçadas, né, para atingir essa competência, que seria daí a interpretação, que a gente comentou, ficaria nas habilidades, né? Então, saber aplicar softwares, aplicativos, fazer cálculos. Se já for adiante, é só ter competência agora. Desculpa, mas pode a competência, então, só repete as competências ali. Tá, então a gente chegou na competência ali de conhecer, né, e interpretar os princípios, as normas, a legislação da área contábil nacional e internacional. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. Colegas que participaram da construção e do grupo que discutiu a competência, como trabalharíamos a competência. A gente está aqui ainda só competência. E o que nós precisamos, até na apresentação que vocês têm, que nós vimos, a competência, ela é constituída por conhecimentos. Quando a gente fala conhecer leis, conhecer teoria, é conhecimento. É conteúdo que a gente trabalha em sala de aula, né? Quando é a teoria em si, o conhecimento que a gente lê e estuda para adquirir. Conhecimento é uma parte da competência. Nós precisamos ter conhecimentos e para desenvolvermos habilidades, saber fazer. Como vamos saber fazer? Com atitudes. A gente não incluiu ainda nos planos de ensino a atitude. E isso formam as competências. Então, nós discutimos muito e não existe um conceito ou uma caixinha de isso é competência, isso é habilidade. Escolham dentre nessa relação que palavras ou que expressões ou que dessas competências vocês podem incluir no curso. Não existe uma definição de isso é competência, isso é habilidade. Em algumas situações, a mesma atitude, a mesma tarefa vai ser uma habilidade. Em outros momentos, ela pode ser uma competência, dependendo da construção, depende da profissão, depende de até onde o profissional pode chegar. Mas uma coisa importante é que a competência sempre é algo complexo. O que eu sei fazer para quê? Com uma aplicação. Tá? Eu gostaria que os colegas que discutiram, que trabalharam competências, pudessem falar um pouquinho do que nós tivemos de discussões nos NDEs, porque nós trabalhamos com todos os NDEs. Jung, foram quantos encontros mesmo, professor Jung? Quantos encontros? 6 encontros. E sempre com polêmicas, dúvidas e discussões. Eu gostaria que a professora colocasse
aquele mapa conceitual simples que mostra ali a construção de um edifício. Ai, Nós temos que tirar não é esse, é o outro. Vamos ver se eu acho. Nós temos que tirar uma dúvida muito simples, que, na verdade, aquele modelo montado ali é uma forma de raciocinar dedutivamente. Só isso. É muito simples. Parte de uma tarefa, não é assim, várias que eu posso fazer, não. Uma. Para essa uma tarefa profissional de mercado, vamos executar no mercado, ali, dá uma ampliadinha. Esse, né? Nós vamos tentar estabelecer ao menos uma competência. Dessa competência, nós vamos estabelecer uma habilidade que tem que ser desenvolvida. E, na sequência, quais conteúdos que nós lecionamos que vão facilitar ou vão viabilizar o desenvolvimento dessa habilidade. É só isso. Na sequência, existe todo o encadeamento. Então, aqui tem um exemplo bem simples que todos nós conhecemos, afinal, a gente mora em residência, edifício e tal. Então, olha bem, partindo de uma atividade como foi solicitada hoje. Construir um edifício. Quem está habilitado profissionalmente, vamos pegar um exemplo, tem 2 profissionais que são habilitados, que é o engenheiro civil e o arquiteto, então vamos pegar o engenheiro civil, que está habilitado a construir um edifício. O engenheiro civil. Qual uma competência que é necessária, que seja necessário o engenheiro civil ter para construir o edifício? Uma entre várias. Projetar. Qual uma habilidade, fazendo a derivação agora, né? Uma entre várias também, importante. Entre várias. Dá para projetar, tem que saber calcular, tem que saber desenhar, enfim. Nós vamos pegar desenhar. Então, a partir da necessidade de eu projetar algo, eu preciso ter a habilidade de desenhar. Aí pode ser desenho manual, pode ser desenho auxiliar por computador, enfim. Nós vamos pegar desenhar. Desenhar implica em sabermos utilizar, como está no exemplo ali, instrumentos e aplicar normas de desenho técnico. Um tipo de conhecimento vinculado a isso, na sequência, está um pouquinho mais para lá, estão ali os conteúdos que normalmente alguém leciona na cadeira de desenho técnico. Bom, por que foi colocado que os termos assumem posições diferentes? Por que não tem uma regra? Isto é habilidade, isto é competência. É muito simples. Porque... só um pouquinho. Importante ali, frente. Tem... regras, calma aí, eu estava lendo... Eu só não quero quebrar o raciocínio, senão vai... Sim, mas assim, ver o que? Conteúdos. Aqui, os conhecimentos são conteúdos, né? Informações, conhecimento. Bom, vamos de volta para a tarefa de construir um edifício. Engenheiro civil, então, ele precisa ter competência para projetar. Uma das habilidades para saber projetar é desenhar. Agora, um tecnólogo, ele não tem e não pode ter legalmente competência para projetar, mas ele tem competência para desenhar. Então, uma coisa que limita muito quando se constrói um projeto pedagógico do curso são as atribuições profissionais de cada profissão, que são reguladas pelos conselhos profissionais. Quem tem conselho profissional sabe que, sempre diz, né, é bonito conhecer, é bonito saber, é importante saber além, mas não vai fazer. Porque não pode fazer, é restringido por lei. Então, um tecnólogo, a atribuição profissional dele, a competência que ele deve ter profissionalmente é ir até desenhar. E o engenheiro civil é projetar. Fazendo essa derivação, a gente vê o seguinte, que lá os dois necessitam desenvolver a mesma habilidade, praticamente, que é o quê? Utilizar instrumentos e aplicar normas de desenho técnico. Então, essa é a diferença, muitas vezes, se estabelece pela atribuição profissional. Não adianta dizer, mas é importante saber projetar. Sim, é importante, mas ele não vai projetar. Não pode. É o exemplo que eu dei aqui para o pessoal da psicologia. O médico não tem atribuição profissional para aplicar testes psicológicos. Ele não pode, nem o psiquiatra. Ele não pode. Ele é bom ele conhecer, ele saber como é que aplica, até para discutir com o psicólogo, né, senão acaba dizendo bobagem, mas não pode. Não pode. O psicólogo pode. Então, o que acontece? Uma tarefa que um psicólogo pode fazer é
aplicação de teste psicológico. Aí vem na sequência. Qual é uma competência que um psicólogo deve ter, entre um conjunto de várias, para saber, então, realizar essa tarefa? Bom, estabelecida uma competência, professora Silvia, uma competência para se aplicar um teste psicológico. Uma. Me diz uma. Interpretar os dados. Interpretar os dados. Muito bem. Na sequência, vamos pegar só esse exemplo. Para interpretar os dados da aplicação do teste, qual uma habilidade necessária? Uma. Conhecer os construtos psicológicos. Bom, aí nós temos um problema. Conhecer vem de conteúdo, não vem de habilidade. E esse é talvez um pouquinho a confusão que acontece. Então, conhecimento, né, ele vem lá um pouquinho atrás. Então, para saber interpretar, qual seria, na opinião de vocês, uma habilidade? Domínio também não. Vamos ver. Como? Raciocínio analítico. Muito bem. Isso é uma habilidade. Agora, o que a gente desenvolve? Como é que a gente vai desenvolver o raciocínio analítico, que é uma habilidade? Com que conteúdo que a gente desenvolve isso e em que disciplina? Raciocínio analítico. Qual é a disciplina e qual é o conteúdo que desenvolve isso na psicologia? Vou pegar esse exemplo. Hã? Várias, não é isso? Posso dizer várias? Ótimo. Então é isso. Nós vamos chegar à conclusão que uma tarefa realizada por um profissional vai exigir várias competências, que exigem várias habilidades. Isso que nós não vamos falar nem habilidade cognitiva agora, que aí vai complicar mais ainda, né? Então, vamos falar em habilidade mais na linha de gestão, que pode ser desenvolvido ao longo do curso. Tanto é que o aluno não sai, vamos dizer assim, competente 100% no final de uma disciplina só de aplicação de testes psicológicos, ou sai. Não, uma decorrência de uma competência, uma necessidade de uma competência. Ela Sim, precisa sim. conhecer, Ela precisa. né, ter conhecimento para saber fazer. Isso, Sim. exatamente. Claro, Isso aí. claro. Aham. Habilidade é o saber fazer. Tá. Gente, vamos... Saber como fazer. Mas é isso. Assim, ó, só essa dúvida eu acho importante colocar, porque realmente assim, o que tenho visto que dá muita confusão, e por isso foi feito esse modelo simples, é isso aqui nada mais é do que uma nova maneira de pensar. Eu também fui educado da forma inversa. Ou seja, tinha os conteúdos X, a gente dava aula sobre isso e partia do pressuposto que nós estávamos formando um profissional. Isso aqui é interessante pelo seguinte, na prática. Isso é como funciona o mercado, na verdade. Todos nós profissionais, nós temos tarefas a realizar e somos contratados para isso no mercado. Então, no momento que eu chego com um profissional meu, engenheiro, formado no mercado, recém-formado, e digo para ele assim, eu gostaria que tu fizesse a programação da produção dessa empresa. E ele vai dizer para mim, professor, isso aí eu... não sei. Ele tem competência? Então, nós não desenvolvemos essa competência e deixamos ele sair daqui incompetente. Ou seja, o negócio dele lá no mercado, ele é pago para programar a produção. Se ele não sabe programar a produção, o empresário não vai pagar ele. Não vai. O mercado funciona assim. Então, se a gente deixa um profissional nosso, formado, sair aprovado numa disciplina, aonde a competência prevista para que no final dessa disciplina esse profissional saia sabendo fazer, é programar a produção, ele é aprovado na disciplina, mesmo que seja com conceito 6, que é o mínimo, né? E ele chega no mercado e não sabe, ele não tem competência. Então, essa é a lógica de mercado. A gente foi acostumado a pensar de forma diferente. Eu estudo X conteúdos na disciplina de planejamento e controle da produção, ele é aprovado, porque é feita uma prova sobre o conteúdo, não sobre a competência. Eu não coloco ele para programar a produção. Eu vou cobrar apenas conteúdos que eu dei ao longo do semestre numa prova conteudista, vamos supor assim. Ele é aprovado.
Ele vai para o mercado, eu peço para ele programar, eu vou pagar ele lá como empresário para ele programar a produção, ele não sabe. Tem competência? Ele vai ser pago? Não vai. Aí surge o bando de desempregados. Assim como os muitos empresários não têm competência também. Então, muito obrigada, professor. Era só isso. Muito obrigada. Utilizamos aqui também outros exemplos, e só para mostrar a relação com as disciplinas, nós temos aqui N competências, tá? Que foram definidas para uma tarefa de redigir um texto científico, algumas competências. Ter domínio da norma culta da língua escrita. A minha pergunta para vocês, é possível em uma única disciplina desenvolver essa competência? Não. Para ter domínio da norma culta da língua escrita, precisam de N habilidades. N habilidades. Uma delas é escrever na modalidade formal da língua portuguesa. Minha pergunta, de novo, é necessário, em uma só disciplina, é possível aprender a escrever na modalidade formal? Não. Então, essa habilidade, que vai ser uma das N habilidades para ter essa competência, ela vai ser trabalhada em português 1, em interpretação alguma coisa, em talvez sociologia, vai trabalhar alguma coisa de escrita. Então, diversas disciplinas vão trabalhar a mesma habilidade. E nós não estamos hoje trabalhando com habilidades nos nossos planos de ensino. Foi o primeiro passo de se lançar o desafio e de pensar competências, e por isso estamos aqui. Vocês viram que discutimos, temos muito a discutir ainda sobre o que é competência e como escrever uma competência, né? Depois, então, identificar as habilidades necessárias para aquela competência e quem vai trabalhar o quê. Porque no momento que eu coloco uma habilidade aqui, e esta habilidade só a disciplina de sociologia vai trabalhar. Só a disciplina de sociologia. E aí vamos para cá. Essa habilidade que a disciplina de sociologia vai trabalhar está lá para o professor Claudecir trabalhar, e ele não trabalhou aquela habilidade. Não trabalhou. Porque ele não desenvolveu uma estratégia específica para trabalhar aquela habilidade, para o aluno desenvolver. A minha pergunta é: o formado terá essa habilidade e, por consequência, a competência completa? Vou perguntar de novo. Só o professor Claudecir trabalhará essa habilidade na disciplina. E ele não achou relevante, não trabalhou essa habilidade na disciplina dele. O aluno se formou, não passou de novo por sociologia, só uma vez, certo? E essa habilidade é um dos componentes para que ele tenha uma competência específica. Então, a minha pergunta: o formado sairá com a habilidade necessária, ou seja, competente para tal? Não, muito bem. O que, então, eu quero dizer com isso é que a cada disciplina, cada professor tem a responsabilidade de trabalhar algumas habilidades. Que parte da disciplina do professor Claudecir, mais da professora Ana Paula, mais do professor Dornelles, vão formar uma competência. Se cada um não identificar exatamente qual é essa habilidade, pode faltar uma parte da formação do nosso profissional. E nós estamos trabalhando só aqui no conhecimento. Ou seja, nós trabalhamos só lá nas normas gramaticais, na concordância, nominal, verbal, flexão, mas ele não escreve. Ele sabe as regras, mas ele não escreve. Ele vai sair para a especialização sem saber escrever. Ele vai para o mestrado sem saber escrever, mas ele sabe as regras, só que ele não sabe aplicar. Certo? Então, é essa consciência, essa responsabilidade, esse desenho que nós precisamos ver nos nossos planos de ensino. E não pensarmos, então, que a competência é um item a mais que eu preciso colocar lá por qualquer motivo pedagógico que umas loucas pedagogas, né, resolvem pensar e vamos aplicar. É fundamento profissional. Então, as discussões foram grandes e elas continuarão. E loucas, desculpa, mas é carinhoso, né? No bom sentido.
Se não tem alguém para pensar à frente, né? A gente precisa, às vezes, é chamado de meio louco, né? Precisa pensar à frente para estabilizar. Depois eu abro a defesa, professora Marlene. Precisamos discutir esses itens, essas tarefas. Quais são as tarefas necessárias com base no que a profissão permite? Que competências são essas necessárias e que professor que vai trabalhar uma partezinha dessas competências, ou seja, habilidade, que conhecimentos trabalhar. Então, a metodologia ativa é fazer com que o aluno se torne ativo, ou seja, trabalhe a habilidade. E a arte do professor é identificar a estratégia, que é a metodologia ativa, para mobilizar diversos conteúdos. Ele vai usar uma aula para trabalhar os conteúdos da aula 1, 5 e 10. Isso é metodologia. Vamos trocar, a pergunta vem, mas o que é metodologia ativa? Vamos trocar a palavra metodologia por estratégia. Uma estratégia ativa. Não é essa que eu estou fazendo com vocês agora, né? Mas a que vocês fizeram anteriormente, discutindo nos grupos, é uma estratégia ativa, né? Como vamos pensar nisso? Então, hoje, nós fechamos, os coordenadores vão disponibilizar para vocês essa discussão que foi feita, utilizando as ferramentas que temos de compartilhamento e também de construção colaborativa. Sugiro que vocês acessem e construam colaborativamente à distância nos documentos ali do Google que temos. E, fechando hoje com esse pensamento, nós voltamos amanhã para, então, repensarmos a competência, a habilidade, e aí o desafio, repensar a sala de aula, ou pensar continuamente, é montar uma estratégia de aula para mobilizar tudo isso que a gente está falando agora. Amanhã será continuação da atividade de hoje. E espero que todos possam, porque é uma riqueza, como o professor Delmar disse, a inteligência, o conhecimento, a experiência de cada um de vocês que pode fazer com que a gente continue sendo a melhor. Obrigada. Então, pessoal, amanhã são os professores da terça-feira. Os que puderem vir, é muito importante que venham, mesmo que não tenham aula na terça-feira. Esse trabalho, gente, para muitos é uma novidade. Muitos se lembram lá do tempo que faziam as disciplinas na graduação. Se lembram das disciplinas que faziam na graduação, que se debatia. E é perfeitamente isso. Tem que voltar aos bancos escolares para discutir durante 20 minutos, 2 palavras, é isso ou é aquilo? Quando se falou que não basta uma disciplina, sociologia ou português, para a pessoa estar habilitada. Aí eu lembro do professor Lawrence, lá do tempo do Santa Teresinha, que tirava a nota do aluno quando fazia erro de português. Os alunos vinham indignados. Pô, esse professor é louco. Ele me baixou a nota porque tem erro de português. Mas é evidente que tem que baixar a nota. E aí depois a gente instituiu mais um português. Português 2. E eu não sei se não tem que colocar um terceiro, de interpretação. Então o pessoal anda muito preocupado com o inglês. Não sabe escrever português. Nem interpretar. Lembro perfeitamente, primeira turma de aula. Tá. Análise sintática, alguém de vocês se lembra disso? Análise sintática. Era o xodó. Ninguém sabia interpretar coisa nenhuma. Tirei isso tudo de lado e a partir de alguns textos do Armando Nogueira, que era um comentarista esportivo da televisão, tinha um livro muito bom, pegava os textos dele e interpretava com os alunos. O que significa isso?
Dessa interpretação vinha depois uma redação que era corrigida, devolvida para mim, sem nenhum erro. E se houvesse, escrevia 20 vezes a mesma palavra. E não esqueciam mais. Dali também se tiravam os prefixos gregos. Qual é o significado desse prefixo? Tá? Então, é todo um contexto, e isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Então, essa discussão, gente, a discussão de vocês, de voltarmos aos bancos escolares e, digo uma coisa bem forte agora, muitos de vocês, alguns pelo menos de vocês, nunca passaram por esses tipos de bancos escolares. Não tiveram isso na graduação. Não discutiram isso na graduação. Não havia isso. Basicamente, a gente diz assim, um bom professor deve conhecer o conteúdo programático da disciplina e ter a didática de passar isso para o aluno. Com toda, claro, mas precisa muito mais que isso, tem que conhecer o todo. Tem que conhecer o todo do curso. E aí, a interdisciplinaridade é uma coisa muito importante. E uma outra coisa muito importante, gente, é conhecimentos gerais. O professor que é muito bom numa disciplina, mas não tem conhecimentos gerais, uma pessoa não bem informada, não tem condições de ser um bom professor. Então, esse trabalho, que continua amanhã, vai ser coordenado ainda pela professora Karine, e a gente agradece a professora Karine, vice-diretora da graduação, esse é o papel da graduação, todos vocês são da graduação, alguns até da pós-graduação. A gente agradece o professor Fernando e todos os demais que colaboraram nesse trabalho anterior a esse trabalho aqui. Isso não surgiu hoje à noite, não. Isso é um trabalho feito já há mais tempo. E a gente agradece muito especialmente a todos vocês que compareceram e, de uma forma especialíssima, àqueles que amanhã voltarão sem terem aula amanhã à noite. Boa noite.